Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui na Academia do Automóvel, sejam todos muito bem-vindos. No bate-papo de hoje nós vamos falar sobre o carregamento do veículo elétrico. No veículo a combustão, o veículo que você tem aí na sua casa, seja ele de passeio ou um veículo de trabalho comercial, você chegando num posto de combustível, você pede para abastecer combustível que utiliza o seu veículo ou combustível de sua preferência, álcool, gasolina e até o óleo diesel. E no veículo elétrico, como é que funciona isso? Para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos aqui o nosso consultor Alberto Meyer, um grande especialista em veículos híbridos e elétricos. Alberto, conta um pouquinho aqui para a gente. Como é que eu faço para abastecer um veículo elétrico? Academia, estamos de volta aqui, é um prazer tê-los de novo com a gente. O tema de hoje, como a gente já comentou, é o recarregamento do veículo elétrico. Diferente do veículo a combustão, o veículo elétrico tem algumas particularidades para você recarregar a bateria. Num posto de combustível normal, você tem um tipo de bico só, né? É padrão para todo tipo de veículo, seja ele de passeio, de trabalho, seja máquina agrícola e tal. Esse bico é praticamente sempre o mesmo. Agora, no carro elétrico, existe uma diferença, algumas diferenças que a gente vai falar. Em termos de abastecimento ou de recarga da bateria, você tem três tipos diferentes. Eu tenho o nível 1, que é aquele que utiliza aquela tomada de energia que você tem na sua casa, de 127 ou 220 volts. Tá? Você, depende do modelo do carro, você comprou, junto com ele vem um recarregador, tipo um telefone celular, alguma coisa parecida. Você pluga lá, liga no carro, ele vai ser alimentado com 127 volts, uma corrente em torno de 9 amperes, e o tempo de recarga, se a sua bateria estiver em torno de 20 graus de temperatura, vai levar entre 8 e 15 horas para você recarregar o seu veículo, dependendo do tamanho da bateria. Tá? É importante lembrar que nos dias mais quentes, se a bateria estiver mais quente, o tempo de recarga demora, porque precisa ter um arrefecimento da bateria para funcionar direito. Um outro limitante que existe no carro elétrico é o inversor. A bateria, ela fornece corrente contínua. O motor do carro elétrico, ele usa corrente alternada, um motor trifásico. Então existe um elemento ali que pega a corrente contínua, transforma ela em alternada para jogar no motor, que se chama um inversor. E esse cara, ele esquenta muito, depende de refrigeração. Ele também é um limitante no tempo de recarga. Tá? Então nós vimos, a gente tem um nível 1, depois a gente tem um nível 2, que seria um nível intermediário, onde você alimenta o carregador com 220 volts, ele produz uma corrente de 90 amperes e você leva de 3 e 8 horas para fazer a recarga da sua bateria. Tá? Esse aí é o que normalmente você encontra em shopping, em supermercado, tem ali um recarregador desse tipo. A terceira possibilidade é o que a gente chama de nível 3, é o carregador rápido ou super rápido. Tá? Ele trabalha com 400 volts e uma corrente de 125 amperes. Esse consegue recarregar sua bateria entre 20 minutos e 1 hora. Tá? Então são essas três possibilidades de recarga que você tem, você pode escolher para o seu carro elétrico em função do tipo de utilização. Tá? Agora tem um detalhe, quando você chega no posto de gasolina para abastecer teu carro, qualquer bomba que você parar, por exemplo, se seu carro é diesel, qualquer bomba diesel que você parar, você consegue abastecer, certo? Não tem nenhuma dificuldade. Agora, no carro elétrico, cada modelo de carro, cada fabricante adota um tipo de tomada de recarga. Existem 4 tipos diferentes, dependendo do fabricante. Então, quando você tem que saber na onde você chega ali, se tem a tomada que é certa para o seu carro, entendeu? Não existe um adaptador, tipo inventaram a tomada da Dilma, né? Você tinha a tomada antiga, você compra um adaptador para usar. O carro elétrico não tem. Então, pode ser que você chegue num posto de abastecimento e a tomada que tem ali no carregador não é compatível com o seu carro. Então esse detalhe você tem que saber e a gente vai explicar para você mais adiante aí quais são os tipos de conectores que existem no mercado. Então, Alberto, eu ouvi você falando que tem vários tipos de conector e eu que tenho um carro elétrico, quer dizer que eu tenho que saber se no posto de abastecimento tem a tomada adequada, né, o plug adequado para o meu veículo.
Nós não temos um adaptador assim, ou alguma coisa como nós temos nos equipamentos elétricos, que possa ser utilizado em todas as marcas de veículo? Ou seja, cada fabricante pode ser que adotou um tipo de conector diferente? É isso mesmo que você está querendo falar? Explica um pouquinho mais para a gente. Exatamente, Adilson, bem como você falou. Cada fabricante, ou cada grupo de fabricante, adota um conector que ele achou mais conveniente. Tá? E nós temos, como você pode ver na figura aí, nós temos 4 tipos diferentes de conectores. Esse primeiro ali que ele fala, sistema A, é o conector mais usado pelas empresas hoje japonesas, ele chama CHAdeMO. Então você encontra na Nissan, na Toyota, né, esse tipo de conector. A gente tem aquele sistema B ali, né, um outro conector. Tem o Combo 1, que é muito usado no americano, nos carros americanos. E tem o Combo 2, também um pouco usado no carro americano, e tem alguns carros europeus que usam esse conector. Então você vai ter que saber se naquele local que você está chegando para abastecer, o conector é compatível com o seu carro. Tá? Tem essa questão aí. A gente vê em alguns exemplos do Brasil que uma determinada montadora colocou recarregadores ao lado de uma rodovia, e aquele recarregador é específico para o veículo dela. Tem outros veículos que usam um conector parecido, mas não é universal. Tá? Então essa é uma preocupação que você tem que ter na hora de adquirir o seu veículo, saber se perto de você ou aonde você costuma ir com o carro, existe a possibilidade de você recarregar, ou então, se não tem, você tem que levar o seu carregador, aquele que vem com o carro, você compra separado, aquele que usa na tomada de 127 ou 220 volts, ok? Até que a coisa evolua e no Brasil se faça uma normatização de conectores, né, de carregadores, né? Por enquanto você tem que conviver com essa situação. E tem um outro detalhe também, os recarregadores, eles têm uma potência, tá? Normalmente em torno de 40 watts, 50 watts. Tem alguns veículos que precisam de acima de 80 watts de potência de recarga. E pode acontecer de você chegar nesse local, plugar seu carro e dizer assim, ó, não dá, não consigo recarregar seu carro. Entendeu? Então, são detalhes que você vai ter que ir se acostumando com essa nova maneira de usar um carro, né? Ok? Que legal a sua explicação. Bom, eu vejo que na bomba de combustível do posto de gasolina ele tem lá um gatilho, né? Fácil, é claro que aqui no Brasil nós temos os operadores, né, os frentistas que fazem esse trabalho para nós. Mas eu já tive a oportunidade de abastecer o veículo em outros países, onde eu mesmo, motorista, tinha que fazer o abastecimento e não foi nada muito complicado. Agora, como é que funciona isso no veículo elétrico? O motorista, sem muito conhecimento de mecânica, de eletricidade, ele consegue operar este equipamento facilmente? Como é que funciona isso? Tem um bico? Como é que você tem um desenho, alguma coisa que você possa explicar e detalhar um pouco mais para a gente? Bom, Adilson, o conector de carregamento, né, ele é muito parecido com o bico da bomba de combustível que a gente está acostumado, né? O objetivo dele é você encaixar ali para conseguir a alimentação do seu carro. A utilização é bem parecida com você conectar uma tomada para recarregar o seu celular, para ligar um liquidificador, etc. É um pouco parecido, mas ele tem alguns itens de segurança, tá? Em função da alta tensão que está envolvida. Como você pode ver na figura aqui, ó, a gente mostra um conector daquele modelo CHAdeMO, mas as partes são as mesmas, né? A gente vê lá o item 1 ali, é a tomada, onde você vai encaixar no seu veículo, né? Ele tem um pino de trava, né? Você vai escutar um clack quando você encaixa ali, né? Para ajudar na fixação. Do mesmo jeito que na bomba de combustível, você tem que enfiar o bico até ele vedar a passagem, não pode sair gás enquanto está sendo abastecido, né? Então você tem ele, o pino trava nesse caso aqui. Você tem um LED que mostra que você conectou o carregador, você conectou o gatilho ali, mas não significa que está carregando o carro quando o LED está aceso, tá? Ele está acende quando ele diz que está bem encaixado, tá? O item 4 é um botão para você destravar na hora de desconectar. O item 5 é onde vem o cabo elétrico, né? Você pode ver que é de cor laranja, indicando que ele tem ali uma alta tensão.
E depois o 7, que é um cabo para você segurar ali e facilitar o encaixe. Tá? O objetivo do conector, além do principal seria recarregar, mas ele tem que se encaixar ali e não pode soltar nenhuma faísca. Você já reparou quando você desliga, puxa uma tomada quando o aparelho está funcionando, você vê que sai uma faísca. Quando você vai ligar também e o aparelho está ligado, sempre sai uma faísca ali, né? Você está ligando ali 110, 220 volts, né? Você vê que a faísca é relativamente grande. Quando você conecta 400 volts, a faísca pode derreter o conector, então ele não pode sair faísca. Por isso que ele tem aqueles vários pinos ali. Como você pode ver na figura, a gente está mostrando ali exemplos de carregadores. Você pode ver que tem ali a tomada que a gente doméstica que a gente usa, né? Depois você tem um exemplo ali que é o J1772, o CHAdeMO, etc, etc, né? Então tem vários pinos ali. O importante é você saber, aqueles que têm diâmetro maior é onde vai passar a alimentação, os 400 volts, os 127 volts, os 220 ampere ali, né? Os outros são de comunicação. Quando você encaixa o pino, escuta aquele cleque da trava e acende o LED, né? O veículo fica sabendo que o conector está ligado, o recarregador fica sabendo que o conector foi acoplado e ele vai analisar se está bem acoplado ou não através daqueles outros contatos de menor diâmetro que você vê no desenho ali. Tá? A partir disso, existe atualmente uma troca de informação. O carro conversa com o carregador vai perguntar qual a sua marca, seu modelo, como é que está o estado de carga da sua bateria. Ele sabe o estado de carga, sabe até se tem algum defeito na bateria, sabe a temperatura dela também. Tá? Em função desses parâmetros que ele pega do carro, ele responde para o carro, olha, eu posso recarregar e vai demorar tantos minutos ou tantas horas, ou ele vai dizer, olha, sua bateria está muito quente, ou sua bateria está fria demais, você vai ter que ficar aqui aguardando ela arrefecer ou ela esquentar até eu poder começar a fazer a recarga. Então, quando você chega com um carro, a combustão no posto de combustível, você vai gastar ali 5, 10, 15 minutos no máximo. Se for um automóvel, um pouco mais, um caminhão, vai botar 200, 300 litros lá. Tá? Agora, no abastecimento do carro elétrico, na maioria das vezes você vai ter uma surpresa, você tinha uma expectativa de tempo, mas pode ser que aquele tempo seja muito menor ou seja muito maior, principalmente em função da temperatura da bateria. Ok? E o sistema é bem preciso, é bem seguro, né? Você só vai conseguir recarregar quando tanto o carro como o recarregador estiverem de acordo, né? E na hora de desligar também, você tem toda a segurança ali para soltar a trava e desligar, sabendo que não vai ter nenhum tipo de faísca ali, em função da maneira como foram projetados esses conectores. Muito bom, muito legal, Alberto, pelas explicações que nós tivemos. Show de bola. Como tudo isso é muito novo para todos, né? E nós, como consumidores deste produto, temos que nos adaptar e aprender. É diferente. E por ser diferente, exige um pouco mais de cuidado e atenção. Como vocês viram, o Alberto diz que não tem perigo nenhum, o próprio conector tem todo o sistema de segurança, tem toda a sua inteligência lá, né, para dizer se precisa carregar, quanto tempo vai demorar. É muito legal realmente o sistema. E também tem uma outra coisa muito legal. No seu GPS ou até no Google Maps, ele já mostra para você quais são os pontos de recarga. Você pode entrar no Google e colocar quais são os pontos de recarga de veículos elétricos e ele vai te mostrar. Se você tem dúvida de qual é o tipo de conector que está disponível neste posto de abastecimento, nesse ponto de recarga, dá uma ligada lá, faz um contato com eles, que eles podem te informar qual é a tomada que eles têm, se eles têm todos os tipos de tomadas ou se é específico de uma só. Então, busque, o Google Maps tem, muitos GPS já estão oferecendo. Legal, Alberto. Muito obrigado por mais uma participação. Pessoal, valeu, pessoal. Se precisar da gente, tiver mais dúvida, conta conosco aí para o esclarecimento. Aproveita, inscreve no nosso canal, coloque suas dúvidas aí e estamos aqui sempre à disposição. Um grande abraço a todos. O assunto é muito grande, tá? A gente deu uma pitadinha só do que a gente tem que conhecer para atender esses novos veículos aí. Um abraço a todos.